Olá, tudo bem? Eu sou o professor Allan Kardec e nesse vídeo de hoje eu vou te ajudar a compreender um conceito chamado limite para o infinito. Diversos alunos têm dificuldades para verificar esse comportamento do limite para quando vai para o mais infinito ou menos infinito. Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, então vamos aí para a aula. Nós vamos falar sobre limites para o infinito primeiro, tá? Então nosso primeiro conteúdo é limites para o infinito. E bem parecido lá com limites laterais que nós falamos na última aula, para a existência do limite é preciso com que os limites laterais sejam iguais. Aqui o limite para o infinito é a mesma coisa, tá? Então, se você tiver uma função f, uma função qualquer, definida ambos os lados de um determinado ponto A, tá? Ele pegou um ponto A, você pode ver esse ponto A aqui, por exemplo. Esse ponto A aqui é até igual a 2, tá? Ele pegou A, mas é um A igual a 2. Então, se você tiver um determinado ponto A, onde a função esteja definida dos dois lados, lembrando que a ideia do limite é ficar perto do ponto, tanto pela direita quanto pela esquerda, mas bem próximo, não está nem aí se no ponto a função está definida ou não, se ela existe ou não, mas tem que estar definida bem próximo, tá? Então, nessas condições, exceto possivelmente, né, no ponto A, como eu acabei de dizer, ela tem que estar definida nos pontos próximos a A, não necessariamente nesse ponto A. Então, o limite de x quando tende a A nessa função f de x vai ser igual a mais infinito, se somente se os limites laterais, tanto à esquerda de A quanto à direita de A, forem iguais a mais infinitos. A mesma coisa vale para calcular o limite de quando x tende a A na função para menos infinito. Ou seja, só vai dar x tende a A na função f de x vai ser igual a menos infinito quando os limites laterais à esquerda de A e os limites laterais à direita de A também caminharem por menos infinitos. Nós vamos ver outro exemplo agora, tá? Onde vai falar sobre o menos infinito, mas esse primeiro exemplo aqui, tá? Ele vai falar sobre o mais infinito, um comportamento de uma função sobre indo, né, para o mais infinito. Ou às vezes só infinito, tá? Quando não for dado mais infinito, é só o termo infinito. Quando for o infinito negativo, é menos infinito. Quando falar só infinito, pode ser, né, que estou referindo só a mais infinito. Nem sempre essa notação aqui, tá, vem acompanhado do mais. Às vezes é só isso, tá? Infinito é igual a notação de um número. A gente não coloca, né, mais 1, mais 2, mais 3, coloca só 1, 2, 3. Mas quando é para se referir a um número negativo, sempre a gente coloca menos 1, menos 2, menos 3. Mas como é que funciona essa análise? Se você perceber bem aqui, ó, esse gráfico dessa função, observe que chegando próximo aqui desse ponto A, pela esquerda, você percebe o seguinte, você percebe que quanto mais próximo está chegando aqui de A, né, à direita, à esquerda de A, nesse caso é 2, você vê que o gráfico da função começa a subir, numa velocidade muito rápida, muito alta, fazendo quase uma inclinação de 90 graus. Observe que essa curva aqui, ó, ela teve quase uma inclinação de 90 graus. Você consegue perceber que próximo aqui do ponto A, parece que esse valor aí não vai existir de tão alto. E é exatamente isso que significa. Esse valor próximo a A aqui, ó, para quando x chega perto de A, ele é tão grande, que ele não é dado, ele não é comensurável. Então, nós dizemos que ele vai para o infinito, né? Ele explode para o infinito, né? Existem várias versões dessa mesma forma de falar. A mesma coisa acontece para os pontos de x que chegam aqui próximos a ele pela direita. Se você chegar próximo nesse caso, A igual a 2 pela direita, você consegue perceber que existe o mesmo comportamento de quase uma inclinação de 90 graus aqui, ó, desta função. Então, você consegue perceber que, olhando os dois lados, tanto a esquerda de A, que é o limite lateral à esquerda, e a direita de A, o limite lateral à direita, você consegue perceber que eles têm o mesmo comportamento, eles estão indo juntos para o infinito. Neste caso, nós dizemos que o limite dessa função x, quando tende a A, é igual a mais infinito, tá? Então, aí, só para recapitular, né? Aqui estamos falando do limite de x quando tende a 2 nessa dada função. Eu não tenho o valor dessa função, só tenho o gráfico dela, tá? E aí vocês vão ser cobrados também para calcular o limite baseado em gráfico, tá? Baseado em tabelas. Então, aqui vai ser baseado no gráfico. Você tem, né, exatamente o que eu acabei de falar agora, o limite de quando x tende a 2 pela esquerda, que é vindo aqui a valores menores que 2, quando ele tende a 2 pela esquerda, você consegue perceber
que ele vai para o mais infinito, ele sobe, né? Ele vai assumindo valores altíssimo aqui no eixo Y, tá? Valores positivos. Nesse caso, a função tende a mais infinito. E como verificar se essa função está indo para o mais infinito? É uma curva vertical de quase 90 graus. Então, essa é a ideia de verificar quando o gráfico de uma função está indo para o mais infinito. Significa que ele está fazendo uma curva de quase 90 graus, uma inclinação de quase 90 graus a curva está fazendo, tá? E a mesma coisa acontece para o limite à direita. Vai para o mais infinito, por quê? Porque o comportamento dessa curva está fazendo um ângulo, né, uma inclinação de quase 90 graus para quando o x chega próximo de 2, pela direita. Como esses dois limites são iguais, né, tanto mais infinito pela esquerda, mais infinito pela direita, nós dizemos que esse limite vai para o mais infinito para quando o x tende a 2. E é importante ressaltar o seguinte, ó, mais infinito ou menos infinito, nós vamos ver agorinha, não são números reais, tá? Eles não são números, eles são valores abstratos, eles são símbolos, eles simbolizam valores alto, no qual não vai ter um fim. São valores que nós não vamos chegar nesse valor nunca, tá? Então, assim, esse limite, nós dizemos que ele não existe. Ele vai para o mais infinito e ele não existe, tá? É uma forma de mostrar a não existência de um limite numérico, tá? Num valor específico. Então, nesse caso aqui, o comportamento da função vai para o mais infinito. Mas, na verdade, não é um número específico, tá?